Fala, queridões e queridonas, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar início aqui aos nossos estudos do tema provas em espécie e hoje vamos falar do tema interrogatório judicial. Eu sou o professor Rodrigo Thiago, promotor de justiça há 19 anos, professor de Direito Processual Penal, professor do curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal e autor do livro Prática Penal OAB segunda fase, pela editora Juruá. Sem maiores delongas, então, vamos falar desse tema importantíssimo, cheio de detalhes, que é o nosso interrogatório judicial. Eu vou colocar na tela com vocês aqui o nosso roteiro de aula para vocês terem uma memória visual também do que vai ser explicado aqui. E, por vezes, colocarei também, é claro, o texto de lei para que vocês acompanhem o que está sendo falado aqui. Sem maiores delongas, então, vamos à nossa tela interrogatório judicial. A gente começa a falar do conceito do interrogatório judicial. O que seria o interrogatório judicial? Interrogatório judicial, se formos conceituar essa figura, podemos dizer que ele é um ato processual por meio do qual o acusado é ouvido pelo juiz sobre a sua pessoa e sobre os fatos a ele atribuídos. É um ato processual por meio do qual o acusado é ouvido pelo juiz sobre a sua pessoa e sobre os fatos a ele atribuídos. Essa é a melhor definição que temos para o interrogatório judicial. É o momento que o acusado tem a oportunidade de se manifestar sobre aquele fato pelo qual ele está sendo acusado. Ali é a expressão do seu exercício da chamada autodefesa, mas vamos falar melhor sobre isso. E qual seria, então, queridões e queridonas, a natureza jurídica do interrogatório? Qual que é a natureza jurídica do interrogatório? Aqui nós temos uma certa divergência na doutrina, digamos assim, a respeito do tema. Por quê? Porque para parte da doutrina, o interrogatório ele tem uma função híbrida. Ele é ao mesmo tempo um meio de defesa e também um meio de prova. Por isso a gente começa os estudos de prova em espécie falando do interrogatório judicial. Mas a doutrina diz que não, que fala não, o interrogatório é exclusivamente um meio de defesa, um meio de defesa. E essa doutrina, essa parte da doutrina, esse raciocínio ganhou força a partir de 2008, quando o interrogatório ele passou a ser o último ato da instrução processual. Quando estudamos o tema procedimentos, temos aulas aqui no nosso canal sobre o tema procedimentos, nós verificamos o seguinte, que hoje, lá na audiência de instrução, o juiz vai ouvir a vítima, vai ouvir as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas arroladas pela defesa, e só no final, o último ato da instrução processual, ele vai fazer a cariação, esclarecimento dos peritos, a cariação, reconhecimento de objetos, e o último ato vai ser o interrogatório do acusado, exatamente para que ele exercite de forma mais ampla o seu direito de defesa, para que quando ele fale, ele já sabe, já conheça absolutamente tudo que eventualmente foi produzido contra ele naquele processo. Porque antes de 2008, antes da reforma que o Código de Processo Penal sofreu em 2008, o interrogatório, muitos não vão saber disso em razão do tempo decorrido, né, os mais novos principalmente, mas antes de 2008, o interrogatório ele era o primeiro ato da instrução processual. Na verdade, havia uma audiência designada especificamente para o interrogatório. Depois, o juiz marcaria outra audiência para ouvir vítima e testemunhas. Hoje não, hoje temos uma audiência una e então, naquele ato, o interrogatório passa a ser a última medida a ser tomada pelo juiz na audiência de instrução e julgamento. Então, com relação à natureza jurídica, nós temos que ele é um meio de defesa, primeiro ele é um meio de defesa, essencialmente um meio de defesa, mas pode ser utilizado também como meio de prova. Nunca, jamais, em hipótese alguma, de forma isolada. Tá? O interrogatório ele pode ser usado como meio de prova de forma associada, concatenada com os demais elementos de prova produzidos no processo. O interrogatório nunca pode ser considerado, então, meio de prova de forma isolada, mas sempre ali
em conjunto com as demais provas produzidas no curso da instrução processual. Então, meio de defesa principalmente, mas também considerado meio de prova, mas a doutrina que considera o interrogatório apenas como um meio de defesa, beleza? E como eu alertei no início da aula, o interrogatório ele faz parte da concretização da ampla defesa do acusado, a ampla defesa. E essa ampla defesa do acusado ela é exercida pela defesa técnica, ou seja, por meio do seu advogado, e pela autodefesa, que é exatamente o interrogatório do acusado. Por que autodefesa? Porque é o próprio acusado falando ali para o juiz, respondendo as perguntas do juiz, respondendo as perguntas do Ministério Público, respondendo as perguntas da defesa. É o momento que ele está exercendo a sua autodefesa. Ele está se defendendo. Ele tem a sua defesa indispensável no processo, que é realizada por meio do seu advogado, mas ele tem também o direito à sua autodefesa, que é quando ele mesmo fala ali no processo por ocasião do seu interrogatório, tá? E esse ato do interrogatório, esse direito, essa expressão da autodefesa, a doutrina aponta aqui que ela abrange dois direitos importantes do acusado. É o direito de presença, e também o direito de audiência, o direito de presença e o direito de audiência, ou seja, é o direito do acusado de estar presente na audiência para poder ser ouvido e o direito de audiência, ou seja, o direito de ser ouvido, o direito de ser ouvido. Então, para a doutrina, nós temos como expressão da autodefesa o exercício desses dois direitos: direito de presença e também direito de audiência. Tomem nota dessas informações, portanto. E aí, na sequência do nosso estudo aqui, um desdobramento que é importante a gente falar, olha, ele tem esse direito, né? É um direito de presença e de audiência. Na condição de direito, o interrogatório é um ato renunciável. Ele é um ato renunciável, tá? Mas ele é renunciável por quem, Rodrigo? Pelo próprio réu, pelo próprio réu. Não pode o juiz renunciar ao interrogatório? Não, não estou afim de interrogar o réu. Vou pular essa fase chata do processo. Não quero interrogar ninguém. Vou sentenciar direto. É óbvio que isso não pode acontecer. Então, o interrogatório é um ato renunciável, mas quem pode renunciar a esse ato é o próprio réu. Ele, o próprio acusado, ele tem o direito de chegar lá, ficar em silêncio, ele tem o direito de sequer comparecer para o ato do interrogatório, ele é intimado para o interrogatório, mas o comparecimento dele não é obrigatório, tá? Cuidado agora, principalmente para os que estão iniciando os estudos do processo penal. Aqui, quando a gente fala em ampla defesa, defesa técnica e autodefesa, a autodefesa que é concretizada por meio do interrogatório, ela é renunciável, o acusado pode abrir mão dela. Mas cuidado, porque a defesa técnica, que é aquela exercida por meio do seu advogado, essa aqui é irrenunciável, tá? O processo penal não pode ter seguimento se o acusado não estiver sendo defendido por nenhum advogado. Não há processo penal sem advogado, queridões e queridonas. O réu pode ser citado e falar: eu não quero estar presente, eu não quero ser interrogado, eu não quero me defender, eu não quero nenhum advogado cuidando da minha vida. Não pode. O Estado vai ter que nomear um advogado para ele, defensoria pública ou advogado nativo, para o exercício da defesa técnica. A defesa técnica, portanto, é irrenunciável. Já a autodefesa é renunciável. O acusado pode abrir mão de ser interrogado, mas quem pode abrir mão disso, repito, é o próprio interrogado, não pode o juiz, o Ministério Público, abrir mão ali do interrogatório do acusado, certo? É renunciável, repito, por parte do próprio réu. E dentro desse contexto, como desdobramento de um ato renunciável, nós temos aqui o direito que o acusado tem de permanecer em silêncio, assim como ele tem o direito de não comparecer. Direito de permanecer em silêncio e direito de não comparecer. Mas muito cuidado por isso que nós temos a regra do artigo 186, parágrafo único do CPP, que diz expressamente o seguinte: olha,
o silêncio do acusado não implica confissão. O fato de o acusado permanecer em silêncio não significa que ele está confessando a prática de um crime, e o fato de o acusado permanecer em silêncio não pode ser usado em seu desfavor no processo penal. Tanto é que lá no rito do júri, se a acusação falar no rito do júri ali, olha, o acusado ficou em silêncio, quem cala consente, vejam só, se ele ficou em silêncio é porque ele é culpado, é uma causa de nulidade do júri, inclusive, tá? Então, o silêncio do acusado não pode ser usado contra ele e, evidentemente, também não é considerado como confissão por parte do acusado. A confissão do réu é uma outra história que nós vamos estudar em uma outra breve aula por aqui também. E, além disso, discute-se aqui o seguinte, olha, o réu tem o direito de mentir. Isso aqui gera uma certa polêmica na doutrina, na jurisprudência, por quê? Só fala, não, em lugar nenhum está falando que ele tem o direito de mentir. Não existe nenhum dispositivo legal que fala direito do réu, direito de mentir. O réu tem o direito de mentir. Não, isso não existe, não existe. No entanto, por outro lado, não há nenhuma consequência para o réu se ele mentir. Se ele mentir. Em regra, vou explicar por que em regra, a mentira do acusado em seu interrogatório judicial não vai gerar nenhuma sanção contra ele, ele não vai ser penalizado porque ele mentiu durante o seu interrogatório. Ora, então se ele não é penalizado por mentir, significa que ele tem o direito de mentir, significa que ele pode mentir. Então, no interrogatório, o réu pode ficar em silêncio e pode mentir tranquilamente. Se ele mentir, não existe no Brasil o crime de perjúrio, que seria uma espécie de falso testemunho praticado pelo acusado. No Brasil, não existe essa prática delitiva. Mas por que eu disse que, em regra, a mentira do acusado não terá consequências? Porque se ele praticar aquela chamada mentira agressiva, anotem isso, o que é uma mentira agressiva? Se ele usar essa mentira agressiva, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. E o que seria essa mentira agressiva? É quando o acusado, em seu interrogatório, ele mente e imputa à terceira pessoa a prática de uma infração penal. Ele mente e diz que outra pessoa praticou o crime. Ele mente e diz que foi torturado por policiais, por exemplo. Ou seja, na sua mentira, ele acaba ali praticando também uma infração penal ao imputar a prática de crimes a pessoas que ele sabe ser inocente. Isso se ele realmente estiver mentindo, evidentemente. Então, com relação à mentira agressiva, a coisa não pode ser tão bagunçada assim, né? Se ele mente de forma agressiva, imputando a prática de crime a alguém que ele sabe ser inocente, ele está aqui praticando uma conduta criminosa, ele está praticando um crime de calúnia contra esse terceiro, e aí ele pode ser responsabilizado por essa fala dele ali no processo penal, tá? Mas, em regra, se ele mentir, dessa mentira não vai haver nenhuma sanção penal em desfavor do acusado mentiroso, digamos assim. Então, apesar da divergência quanto à expressão direito de mentir, tem gente que não gosta dessa expressão por ausência de um dispositivo legal falando ele tem esse direito. A verdade é que, tirando os casos de mentira agressiva, se ele mentir não vai acontecer nada com ele, portanto, ele tem o direito de mentir. Evidentemente, gostem ou não dessa expressão, tá certo? E vamos aqui na nossa tela, para eu prosseguir aqui para a próxima parte, que aqui é um tema também interessantíssimo, tá? Me diga o seguinte, o que vocês acham? O acusado, ele pode ser conduzido coercitivamente para o interrogatório? Ou seja, vejam bem, o acusado foi intimado ali para a audiência onde ele seria interrogado e simplesmente não compareceu, deu de ombros ao chamamento judicial, não quero saber disso, não vou lá, não quero ser ouvido por juiz, porcaria nenhuma, e eu quero seguir minha vida aqui tranquilão, não quero saber desse negócio de processo não. E aí, o juiz pode determinar a condução coercitiva do acusado, ou seja, obrigar o acusado a ir lá até o fórum ser ouvido, obrigar o acusado a ser conduzido, fazer com que o acusado seja conduzido coercitivamente até um ambiente para que ele seja interrogado. A chamada condução, os antigos vão lembrar dessa expressão, a condução debaixo de vara, o juiz pode determinar a condução debaixo de vara do acusado para ser interrogado. Cuidado, viu? Cuidado, porque se vocês pegarem o texto da lei, artigo 260 do CPP,
Ele diz o seguinte: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, tá? À sua presença. Então, pela redação do artigo 260 do CPP, se ele não atender a intimação para interrogatório, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, ou seja, caberia aqui a condução coercitiva. Contudo, entretanto, todavia, queridões e queridonas, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs 395 e 444, julgou inconstitucional esse dispositivo apenas na parte em que ele diz para interrogatório. Por isso que está aí sublinhado, está em negrito, porque esse trecho aqui para o interrogatório, tá? O STF declarou inconstitucional. Portanto, a despeito da redação da regra literal contida no artigo 260 do CPP, a despeito disso, não é possível a condução coercitiva do acusado para o interrogatório. Não é possível. Essa medida foi considerada inconstitucional pelo STF, até porque, conforme eu já falei para vocês aqui na nossa introdução, o réu tem o direito de não participar do interrogatório. Tem o direito de não participar, tem o direito de chegar lá, ficar em silêncio, repito, tem o direito de chegar e mentir, desde que não seja uma mentira agressiva também. Enfim, então faz todo o sentido essa postura aqui do STF, no sentido de considerar inconstitucional a condução coercitiva do acusado para interrogatório, tá certo? Então aqui não é que todo o dispositivo foi considerado inconstitucional. Ainda há divergência com relação a outros pontos, enfim, mas para o interrogatório foi declarado inconstitucional. Para outros atos, como reconhecimento, qualquer outro ato aqui, não houve a declaração de inconstitucionalidade nesse sentido. Beleza? Vamos prosseguir então. No interrogatório, vigora o chamado sistema presidencialista, na forma do artigo 188 do CPP. Rodrigo, o que é isso, sistema presidencialista? É o contrário do parlamentarismo e também da monarquia? Não, não é nada disso. O sistema, quando a gente fala aqui na condução de provas pelo juiz, quando a gente fala que há um sistema presidencialista, significa que é aquele sistema concentrado ali na figura do juiz, que o juiz irá formular as suas perguntas ao acusado, que o juiz que irá formular as suas perguntas ao acusado. E pela regra contida no CPP, nós vamos ver, o juiz, quando ele abre para as reperguntas, para o promotor de justiça fazer reperguntas, para a defesa do acusado fazer reperguntas, essas reperguntas, de acordo com a lei, devem ser feitas pelo juiz, tá? Por intermédio do juiz, as partes fazem essas perguntas. Na prática, é feita de forma direta. Essas perguntas são feitas de forma direta pelas partes. Isso aqui no interrogatório do procedimento comum, beleza? No interrogatório do procedimento comum. Então, vamos aqui para a nossa tela, ao sistema presidencialista, que o juiz formula as suas perguntas para o acusado, e se as partes tiverem perguntas, haverá aqui, essas perguntas serão feitas por intermédio do juiz presidente. Repito, isso de acordo com a lei, na prática não é muito bem assim que funciona, beleza? Beleza, então nós temos aqui ainda também o direito de entrevista. Ah, só um detalhe, viu, pessoal? Esse sistema presidencialista, como eu disse, ele se aplica aqui no procedimento ordinário, tá? Lá no tribunal do júri, no plenário do júri, as perguntas formuladas pelas partes ao réu no interrogatório, elas são formuladas de forma direta, tá bom? Direta, tomem nota disso. Com relação ao direito de entrevista, o artigo 185, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, estabelece que o acusado tem o direito de entrevista. Isso quer dizer que o acusado, quando chega ao seu interrogatório, ele vai reunir a imprensa e dar ali a sua entrevista? Não, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. É o direito de entrevista com o seu advogado, tá? Com o seu advogado. Então, o acusado, antes do interrogatório, ele tem esse direito de entrevista, o direito ali de ter uma conversa com o seu advogado, para que eles alinhem os pontos ali, a melhor estratégia defensiva, o que
o que é melhor ele falar, o que é melhor ele fazer, se ele vai responder a todas as perguntas, se ele vai responder apenas as perguntas da defesa, se ele vai responder, se ele vai ficar em silêncio, enfim, há esse direito de entrevista aqui por parte do acusado com o seu advogado, beleza? Então ele tem esse direito de entrevista. Agora eu deixei aqui para vocês um aspecto importante, principalmente para fins de prova, tá? Prova de OAB, prova de concurso público. É o seguinte, o CPP tem uma regra muito. Eu chamo a atenção aqui exatamente porque é uma regra muito diferente do que ocorre no dia a dia na prática. Se vocês fazem estágio, já advogam, enfim, vocês vão perceber que é uma regra bem diferente do que ocorre na prática. Eu falo do local do interrogatório, mais especificamente o interrogatório do réu preso, tá? O interrogatório do réu preso. Por quê? De acordo com o CPP, vejam isso, hein? De acordo com o CPP, o interrogatório do réu preso ele deve ocorrer prioritariamente no estabelecimento prisional onde ele se encontra, tá? Pela regra do CPP, quando o réu vai ser interrogado, na verdade, se ele estiver preso, a regra é o juiz, o promotor, o advogado e todo mundo lá para o sistema penitenciário e realizar esse interrogatório ali, naquele ambiente, tá? E aí o CPP traz ali umas exceções, questões de segurança das partes, enfim. Eu vou colocar o texto da lei na tela para vocês aqui. Então, pelo CPP seria assim que deveria funcionar o interrogatório. Na prática não é assim, tá? Falo para vocês tranquilamente, isso mesmo antes da pandemia. Eu sou promotor de justiça há 19 anos, eu nunca participei de um interrogatório no estabelecimento prisional. E aí o CPP ele traz ali, ele segue uma sequência lógica e fala, olha, se não der isso antes da pandemia, tá? Se não der para fazer lá no sistema prisional, nós vamos fazer por videoconferência. E se não der por videoconferência, a gente faz no fórum. O fórum era a última opção. E antes da pandemia era exatamente o contrário. O interrogatório no fórum era a primeira opção. Depois da pandemia, com a introdução do home office, das audiências virtuais, há uma variação, mas ainda a regra continua sendo passou a ser o interrogatório por videoconferência, e como segunda opção, o interrogatório no fórum, e como zero opção, o interrogatório lá no sistema prisional, o que, pelo CPP, é a primeira opção. Deixa eu colocar o texto da lei para vocês aqui perceberem isso aqui. Vamos lá. Vou colocar o texto da lei. Vejam lá, olha. Artigo 85, parágrafo 1º. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento que estiver recolhido, desde que sejam garantidos a segurança do juiz, o membro do MP, os auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. E era esse dispositivo aqui, ele foi introduzido, a redação originária dele, por uma lei de 2003, até que era compreensível. Por quê? Compreensível assim, mais ou menos, mas ainda dava para entender, porque nessa época aqui, em 2003, nós tínhamos duas audiências, como eu falei para vocês, né? Uma para interrogatório do acusado e outra para ouvir vítima e testemunhas. Mas depois, essa lei teve a redação dela atualizada em 2009, quando nós já tínhamos no nosso ordenamento jurídico a figura da audiência una, ou seja, depoimento de vítima, testemunha, interrogatório do acusado no único ato. Então, eu fico pensando, como que o legislador queria que fizesse aqui? Fosse todo mundo, então, levasse a vítima para o estabelecimento prisional, testemunha para o estabelecimento prisional, e todo mundo seria ouvido ali? Ou nessa audiência una prevista no CPP, nós iríamos lá no fórum, no sistema penitenciário, no estabelecimento prisional, nós primeiro faríamos a audiência no fórum para ouvir testemunha, ou por videoconferência, e depois dar uma suspendida no ato ali para depois ir até o estabelecimento prisional, enfim. É um dispositivo legal que não tem nenhum sentido, sobretudo com as regras atuais da audiência de instrução e julgamento una. E aí o parágrafo 2º traz, excepcionalmente, o juiz pode fazer o interrogatório por sistema de videoconferência, veja. Aí ele traz aqui quando o juiz pode, depois vocês dão uma lida com calma no CPP. E aí ele fala aqui, depois, que se não puder, se não couber, se não der certo nem no estabelecimento prisional, nem por videoconferência, aí sim, essa situação poderá ocorrer lá no fórum, conforme a gente verifica lá no parágrafo 7º
será requisitada a apresentação do réu preso em juízo, ou seja, lá no fórum, nas hipóteses que o interrogatório não se realizar nas formas previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, ou seja, se não for realizado no estabelecimento prisional e também se não for realizado por videoconferência. Então, eu achei importante trazer essa regra para vocês aqui, tá? Essa regra do CPP, porque pode pegar muita gente surpresa em prova exatamente por ser muito diferente daquilo que vivenciamos na prática, beleza? E aí, vamos agora falar um pouco sobre a estrutura do interrogatório. Estrutura do interrogatório. Bom, quando o sujeito chega lá no fórum, ou na videoconferência, ou está lá no estabelecimento prisional, conforme quis o CPP, para ser interrogado, o primeiro ato que nós vamos ter ali é a qualificação, tá? É o momento em que o acusado vai ser qualificado. E nesse momento também, o juiz vai perguntar sobre a existência de filhos, com quem estão os filhos, enfim. Vamos dar uma olhada lá na redação do artigo 185, parágrafo 10, para vocês terem aí a memória visual da situação também. Olha só, vou colocar na tela para vocês aqui, olha. Do interrogatório, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui alguma deficiência, e o nome do contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, esse aqui é o momento da qualificação, é o momento da qualificação do acusado, é o momento em que ele será qualificado, e dentre as perguntas da qualificação, então, nós teremos também o questionamento sobre a existência de filhos e a situação em que esses filhos se encontram, perfeito? E aí, a partir do momento em que o acusado é devidamente qualificado, a partir do momento em que o acusado é qualificado, aí nesse momento o juiz vai fazer a advertência, vai alertá-lo que ele tem o direito ao silêncio, o chamado aviso de Miranda. O juiz vai falar para o réu que ele tem o direito de permanecer calado e não responder à pergunta de ninguém, tá? Aqui vem uma questão polêmica, mas hoje a jurisprudência já caminha de forma tranquila e, sinceramente, meus colegas promotores que me perdoem, mas eu não consigo ver muita lógica nessa celeuma, nessa briga, com relação ao chamado silêncio seletivo. Rodrigo, o que é isso, o silêncio seletivo do acusado? É quando o acusado chega ali no interrogatório e fala, olha, excelência, eu vou responder só as perguntas do meu advogado. Eu não vou responder as suas perguntas, eu não vou responder as perguntas desse cara aí que é o promotor, vou responder só do advogado. Só do advogado. Olha só, veja bem. E aí muitos promotores não gostam disso, reclamam que não deveria ser permitido. Mas eu acho o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Se o réu tem o direito de ficar calado sobre tudo, ele tem o direito de falar e responder, escolher ali se ele quer responder só para o advogado ou não. Sinceramente, eu não vejo muita relevância nessa discussão, muito pelo contrário. Eu, particularmente, eu acho que é uma estratégia perigosa, sobretudo no tribunal do júri, tá? Sobretudo no tribunal do júri. Por quê? Você chega ali no plenário do júri, o sujeito, ele fala na frente dos jurados, que são pessoas que vieram da sociedade, que não vai responder ali as perguntas do promotor, do juiz, nem dos próprios jurados, que vai escolher para quem ele vai responder as perguntas. A questão é a seguinte, na minha opinião, né, não sei se minha opinião importa tanto assim, mas eu acho que pega mal para os jurados. Os jurados, o promotor nem precisa falar, porque daria nulidade. Olha, quem cala consente, ele está escolhendo quem vai responder. Mas o jurado percebe que o sujeito talvez está querendo esconder alguma coisa, e mesmo que ele não queira esconder, mesmo que seja uma pura estratégia defensiva, que tem advogados que acham isso lindo, e assim, mas a percepção que eu imagino que passa para os jurados é que ele tem algo a esconder por não querer responder o juiz, não querer responder o promotor. Essa é a minha visão. Então, eu acho uma estratégia bem questionável, e hoje a jurisprudência do STJ já é bem tranquila, que permite que o réu faça uso desse silêncio seletivo, tá? Então, é importante que vocês saibam disso, de interrogatório é um tema muito atualizado, que vários advogados têm feito uso desse sistema do silêncio seletivo por parte do acusado. Beleza?
Vamos aqui avançar então, ele vai aí depois que o réu é qualificado, ele é informado sobre o seu direito ao silêncio, e aí sim nós vamos passar ao interrogatório propriamente dito, tá. E aí o interrogatório propriamente dito, vocês é importante que vocês saibam disso, ele é dividido em 2 partes, ele é dividido em 2 partes, tá. O interrogatório, isso depois da qualificação, tem gente que confunde, fala: "Olha, o interrogatório tem 2 partes, a qualificação e a pergunta sobre os fatos". Não, não. A qualificação, na verdade, ela precede o ato formal ali do interrogatório, tá? O juiz inicia ali, ele recebe o acusado, ele vai fazer a qualificação, seu nome, filiação e tal, endereço, e aí e a questão, o questionamento sobre a existência ou não de filhos também, que a gente acabou de ver. E aí o juiz vai adverti-lo do direito ao silêncio a partir daqui, e a partir daqui dá início ao interrogatório, que é dividido em 2 partes. A primeira parte, o juiz vai fazer perguntas sobre a pessoa do réu, o que não se confunde com qualificação, tá? Qualificação é uma coisa, perguntas sobre a pessoa do réu, sobretudo com relação à vida pregressa dele, é uma outra situação. E depois desses questionamentos sobre a pessoa do réu, o juiz vai indagá-lo sobre os fatos, tá? Eu vou colocar na tela para vocês aqui, para vocês verem a diferença do que perguntas sobre a pessoa não se confundem com a qualificação do acusado. Eu vou colocar na tela para vocês a redação do artigo 187, parágrafo 1º. 187, parágrafo 1º. Venham aqui comigo na tela, 187, parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida, até falei endereço, meu endereço entra aqui, não na qualificação. Ó, residência, meios de vida, ou seja, se trabalha, vive de quê? Profissão, oportunidades sociais, se teve muita oportunidade na vida ou não. Local onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo, qual foi o juízo do processo, se houve suspensão condicional, condenação, qual a pena imposta, se cumpriu e outros dados familiares e sociais. Tudo isso aqui é importante para que o juiz verifique ali as condições pessoais do acusado, no caso de eventual condenação, ele fazer a chamada dosimetria da pena, tá? A chamada dosimetria da pena. E aí, depois que o juiz superar essa parte, o juiz vai fazer perguntas sobre os fatos, sobre as pessoas, ele avança e aí sim ele vai fazer as perguntas sobre os fatos, tá? Aí ele vai fazer perguntas sobre os fatos, se foi ele mesmo que cometeu esse crime, onde ele estava, como que foi a situação, se ele confessar, por que que ele agiu daquela forma, enfim. E aí na sequência ali, o CPP traz todas as balizas para o juiz fazer os questionamentos alusivos referentes aos fatos, tá? E depois que o juizão, o magistrado ali, ele encerra as suas perguntas, ele vai dar oportunidade às partes para que elas façam as reperguntas. Primeiro o Ministério Público ou o querelante, depois o acusado ou o querelado, se tivermos uma ação penal privada, certo? Repito, pelo CPP, aqui vigora o sistema presidencialista, então, pelo CPP, as perguntas aqui serão feitas pelo juiz. O promotor tem pergunta, tá, excelência, eu quero saber do réu isso, 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 isso. Aí o réu vai e pergunta para o juiz. Na prática, as perguntas são feitas de forma direta e lá no rito do júri, de acordo com a lei, as perguntas são feitas também pelas partes de forma direta ao acusado. Aqui deve ter havido algum esquecimento do legislador ou algo parecido nesse sentido, porque hoje a tendência é mais essa questão, é dar prioridade a essas perguntas diretas, tá? As partes perguntam de forma direta ao acusado, certo? E aí, depois que a defesa formula suas perguntas, como o último ato do interrogatório, são as perguntas formuladas pela defesa, certo? E aí, o interrogatório, o ato do interrogatório propriamente dito, ele é encerrado. Ele é encerrado, tá? Informações importantes sobre o interrogatório para a gente poder finalizar essa aula de hoje. Vamos lá. Informações importantes. O interrogatório é um ato individual. Por que eu coloco isso aqui? Porque se nós tivermos mais de um réu, se nós tivermos mais de um réu, mais de um acusado, tá? Nós vamos ouvir primeiro um acusado, depois ouvir o outro acusado e um acusado não vai ouvir o interrogatório do outro, tá? O segundo acusado não vai ouvir o interrogatório do primeiro acusado. Então ele vai chegar ali sem saber o que o outro acusado
acabou falando, tá? Então, os atos são individuais. O interrogatório é um ato individual. Tem R$ 2 ali? Ah, o juiz está com a pauta cheia, quer ganhar tempo. Tá, não, senta os dois aqui, vamos fazer a pergunta todo mundo junto. Vem cá, vou bater um papo com os dois e já interroga os dois ao mesmo tempo. Não pode, não pode, porque o interrogatório é um ato individual, beleza? E aí eu quero trazer para vocês também aqui algumas questões envolvendo interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo, e de quando a pessoa também não falar português, não falar português. Vamos aqui colocar para vocês na tela os respectivos dispositivos legais. Artigo 192, vamos lá? Artigo 92. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito da seguinte forma: ao surdo serão apresentados por escrito as perguntas e ele vai responder oralmente, porque ele é só surdo, ele não é mudo. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, porque ele escuta, e ele vai responder por escrito. Agora, se ele for surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e as respostas também deverão ser dadas por escrito. Isso aqui é bem intuitivo, né, gente? Caso ele não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. E o artigo 93. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Intérprete, tá? Intérprete. E aí o artigo 96 tem uma regra também de pouquíssima ou quase nula aplicação prática, que diz que a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado das partes. A todo tempo, o juiz poderá proceder novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Hoje, esse dispositivo aqui perdeu muito a razão de existir, por quê? Porque eu já expliquei para vocês que o interrogatório é o último ato da instrução processual. Depois do interrogatório, alegações finais das partes, debates ou memoriais por escrito, se for alguma hipótese de conversão, certo? E depois também sentença. Então não tem muito porquê aqui a qualquer tempo o juiz interrogar novamente o acusado. Mas é um texto de 2003. 2003, o interrogatório era o primeiro ato. Então depois que houve o acusado, aí depois marcar a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas, aí de repente pode ser que a defesa tenha algum interesse. Olha, o meu cliente quer ser ouvido de novo aqui para esclarecer alguns pontos, ou o próprio juiz, o promotor, enfim, entende ser necessário um novo interrogatório do acusado, aí sim. Mas hoje, com o interrogatório sendo o último ato da instrução processual, ou seja, acabou o interrogatório, já vai ter ali, normalmente, né, se não houver nenhuma diligência pendente, normalmente, alegações finais, debates e sentença, não tem muito por que a gente pensar em outro interrogatório. Queridões e queridonas, muito obrigado por terem ficado até aqui. Me sigam lá nas outras redes, @professor Rodrigo Thiago, tanto no Instagram quanto no TikTok, @professor Rodrigo Thiago, Thiago sem H. Muito obrigado e eu volto com mais aulas e nós vamos dar sequência em outras aulas referentes ao tema provas em espécie. Grande abraço, queridões e queridonas, fiquem com Deus, até a próxima.